Hello, people! Um pouquinho atrasadinha, mas estou aqui. Tava fazendo uma live lá no desafio Desafio 2020 do Bari Metas e Fases e acabei atrasando aqui, mas vamos lá. Vamos entrar e vamos começar. O tema de hoje, então, é hérnia de Petersen, né? Fernanda, Raíssa, Lucas, bem-vindos! Tô aqui de férias, mas eu não paro, né? Tô aqui, ó, com vocês fazendo as lives, tá? Então, quem aí já ouviu falar desse negócio de hérnia de Petersen? Quem já ouviu falar disso? Quem tem medo dessa tal de hérnia de Petersen? O que aconteceu? Então, deixa eu, como é que se fala? Contextualizar, tá? Por que eu vou falando da hérnia de Petersen? A Brenda, né? Que é a Brendoleta, que ela é a criadora do perfil Paola Bariatricada, que é um perfil de comédia de pacientes bariátricos que eu adoro. Eu sempre posto aqui as respostas dela, eu acho o máximo. E ela teve, né, essa complicação, ela teve essa hérnia de Petersen, foi operada essa semana, né, já tá bem, foi tudo tranquilo, já tá postando aí um monte de coisa, mas aí, quando aconteceu isso com ela, várias pessoas entraram aqui para me perguntar o que é isso, qual a gravidade, né, e tal. Eu falei assim, não, vamos fazer uma live que a gente esclarece todo mundo de uma vez. Tá? Ó, nunca ouvi falar. Tem mais essa, ainda tem mais essa. Ó, medo. Agora eu tenho. Nem sabia, né? Nem sabia, Renata, mas agora eu morro de medo. E ela ficou com medo. Aqui a Laís falou que ouviu isso a primeira vez hoje. Beleza, então vamos esclarecer o que é. Vamos falar aqui dos momentos que precisa se preocupar e quando não precisa se preocupar, tá bom? Oi, Gê, tudo bem? Bem-vindo. Gente, não vou contar essa não, Gê. Ia falar da comida aqui do resort, mas eu não vou não, Gê. Então, né, vamos falar da hérnia de Petersen, que é o que é importante hoje. Ouvi falar, mas não sei se é como a hérnia epigástrica. Não é como a hérnia epigástrica, não, Cris. O corpo dá sinais, né, doutora? Sim, o corpo dá sinais. Oi, Zil, bem-vinda. Então tá. Então, vamos voltar à anatomia. Tá, deixa eu antes explicar o que é hérnia. Então, hérnia, tá? Hérnia é qualquer parte, qualquer órgão, qualquer coisa que está saindo da sua cavidade natural. Como assim? Qualquer coisa está saindo da sua cavidade natural. Então, uma hérnia na parede abdominal, uma hérnia no umbigo. O que é uma hérnia no umbigo? É quando fica aquela gordurinha passando pelo orifíciozinho no músculo e fica ali no subcutâneo. Então, essa gordura tinha que estar dentro da barriga e ela está fora da barriga, passando para o subcutâneo. Né? Então fica aquela bolinha no umbigo. Principalmente nas grávidas é bem fácil de ver que fica aquele nariz do Snoopy, né? Então, uma hérnia de hiato, né? Então, o que é a hérnia de hiato? É quando o estômago está passando pelo buraquinho que o esôfago passa. Então, o esôfago vem aqui do pescoço, desce pelo tórax, né? Passa pelo diafragma e entra dentro da barriga, onde começa o estômago. Certo? Se o estômago passa por esse buraquinho e vai lá para cima pro tórax, né? Qualquer pedacinho pode às vezes passar muito, mas geralmente é pequenininho essa hérnia de hiato. Então, a hérnia de hiato é porque está passando o estômago saindo da barriga e indo pro tórax, né? Outro tipo de hérnia de disco. Então, o canal medular ele tem que estar dentro da vértebra, não tem? Quando começa a fazer um saquinho, uma bolinha desse canal medular, né, saindo ali do canal natural dele, é uma hérnia, tá? Certo? E aí, o que seria, então, a hérnia interna, né? A hérnia interna, a gente está falando, então, de intestino, é quando ela sai do lugar dela e entra por algum buraquinho que ela não devia entrar. É quando dá aquele nó nas tripas. Já ouviram falar nó nas tripas? É isso. Né? A hérnia passa por um lugar que ela não tinha que passar, embola ali, né? E aí, o que causa essa hérnia? Um entupimento do intestino.
Então, o intestino é um cano contínuo, né? Todo o aparelho digestivo é um cano contínuo, vem da boca, esôfago, estômago, aí passa pelo intestino delgado, intestino fino, entra no intestino grosso, né? E aí sai lá pelo reto e pelo canal anal. Então, é um tubo contínuo. Quando dá um nó, quando enrola, né? Quando tem essa hérnia interna, entope alguma coisa, tá? E aí, quais são os sinais e os sintomas disso? Geralmente, o sinal mais, né, o que começa a acontecer é o intestino para de funcionar. Então, para de soltar pum, para de evacuar, de fazer cocô, ou para, né, ou a barriga começa a inchar, né? Quem faz o bypass é difícil vomitar. Então, quem não tem o bypass antes da cirurgia, né, da bariátrica, a pessoa que tem uma obstrução intestinal, um dos sinais mais importantes é o vômito. Mas quem fez a bariátrica pode não ter, principalmente se foi o bypass, tá? Quem fez o sleeve vomita melhor, digamos assim, tá bom? Camila tá falando dores horrendas. Você teve, Camila? Quem aí, me fala aí, alguém de vocês já teve a hérnia interna? Alguém aí já teve, né, a hérnia de Petersen? Fala aí pra mim. Hérnia interna é a mesma coisa que a hérnia de Petersen? Cris, não é a mesma coisa, mas a hérnia de Petersen é um tipo de hérnia interna, tá? Então a hérnia interna engloba outras causas e a hérnia de Petersen é um tipo bem específico que eu vou mostrar o desenho pra vocês. Gente, eu esqueci de começar a transmissão lá no YouTube, peraí. Bom, quem tá chegando aí, então a gente está falando de hérnia de Petersen, que é um tipo de hérnia interna, tá? Então, obrigada, Ana. Então, a hérnia interna é quando o intestino passa por algum lugar que não devia passar, né? E prende lá um nó nas tripas e começa a ter uma obstrução, tá? Obstrução é quando não passa, né? Tem alguma coisa lá apertada, deu nó, não passa no tubinho, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, então. Doutora, é só para quem tem bariátrica ou quem não fez cirurgia também pode ter? Então, a hérnia interna, ela pode ter por qualquer pessoa que faça qualquer cirurgia na barriga, tá? Então, uma das causas mais comuns da hérnia interna é a aderência, tá? O que é aderência? A aderência é uma parte da cicatrização, né, normal lá dentro da barriga e que pode o intestino ou ficar coladinho assim um no outro, né, ou forma fibras mesmo. Uma vez, muito engraçado, que eu atendi uma menininha, uma jovem, né, ela tinha 20 e poucos anos, ela tinha feito uma cirurgia de apendicite quando ela tinha 5, 6 aninhos de idade. Nunca sentiu nada. De repente, começou a barriga a ficar inchada, começou a vomitar, começou a ter uma dor, né, e não sabia o que era. Aí fez uma tomografia, a tomografia mostrou que tinha um ponto de stop, um ponto de obstrução. Então, tinha um pedaço do intestino cheio e chegava depois desse pedaço, ele ficava vazio. Pela tomografia não dava para ver o que era, mas pelos sintomas, né, a gente optou por fazer uma laparoscopia, que é o vídeo, né? Passa a ótica e vê o que é. Gente, sério mesmo, tinha assim, ó, uma fibrinha, assim, ó, um pedacinho de fibra que vinha, né, lá do ponto da cirurgia até a parede na barriga. Quando a gente faz o vídeo, a gente coloca um gásinho e forma uma tenda, né? Então, a gente viu bem direitinho essa fibrinha. Era a coisa mais ridícula do mundo. Impressionante. A gente fez assim, ó, tum, acabou. Soltou a fibrinha, né? A gente cortou essa fibrinha, começou a passar, desobstruiu, começou a passar tudo normal. Então, isso não era uma hérnia interna, tá? Era uma obstrução por brida. Mas pra vocês verem que pode acontecer com qualquer cirurgia abdominal, tá? Por qualquer motivo, e pode causar obstrução em qualquer fase da vida. Uma vez que fez uma cirurgia, isso pode acontecer. Em quem não fez cirurgia, pode acontecer? Já vi acontecer por quem nunca fez cirurgia. Por quê? Por causa de inflamações crônicas. Então, uma pessoa que teve, né, uma infecção que vem via vaginal, que a gente chama de DIPA, né, doença inflamatória pélvica, né,
que pode ser causados por bactérias que sobem da vagina, isso daí pode ter aderência. Gente, é muito impressionante, mas tem umas aderências que ficam lá em cima do fígado, o fígado aqui em cima da barriga, né? E por conta de uma infecção que vem lá embaixo da vagina. Pode acontecer, tá? Então, pode acontecer também, tive uma diverticulite mais complicada. Por causa da infecção, pode acontecer aderências, certo? Então, essas aderências, né, podem acontecer independente de ter feito cirurgia, mas é muito mais comum em quem fez qualquer cirurgia. E aí no bypass, o que acontece no bypass? O que é essa hérnia de Petersen, que é bem específica? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O médico que me operou na emergência disse isso, que qualquer cirurgia na região da barriga pode dar isso. O nome dele é Wilson Moisés. Não conheço. Foi um anjo na sua vida. Que bom que você foi bem atendida. Na hora da cirurgia, o médico identificou que meu cólon é invertido. Há mais riscos de ter complicações futuras ou hérnias? Não, Denise, é igualzinho. Ele deve ter tido mais dificuldade na técnica cirúrgica, né? Por ter esse cólon invertido aí. Às vezes é má rotação intestinal, às vezes é trocado mesmo, é direita para esquerda, esquerda para direita. E na hora da cirurgia, perceber isso e fazer a mesma cirurgia muda, porque o local que a gente coloca os instrumentos muda. Então pode ter sido mais difícil. Ouvi falar que a hérnia interna é mais comum no bypass porque mexe no intestino. Exatamente. Ela é mais comum quando mexe no intestino. Quanto maior a cirurgia, mais chance disso acontecer, tá? E quanto menor a cirurgia, menos chance disso acontecer. Então, vou mostrar aqui para vocês uma figura para vocês entenderem bem. Não é isso, espera aí. Então, aqui. Então, ó, isso aqui é o sistema digestivo antes da cirurgia, né? Olha aqui, na saída do estômago, esse rosinha. Aí tem o duodeno, que é essa curvinha, esse Czinho que vocês estão vendo. Tem um amarelinho, que é o pâncreas. Bom, o que acontece? Esse intestino, né, que saiu lá do estômago, tá vendo que fica acima do intestino grosso? O intestino grosso é esse rosa mais escuro, com essas alstrações, com essas bolinhas, que tem essa faixinha amarela. Esse é o intestino grosso, tá? Então o estômago tá acima do intestino grosso e o intestino delgado tá abaixo. Tem uma conexão que vai passar então por debaixo, por dentro da gordurinha do meso, que a gente chama essa gordurinha, tá? Do mesocólon, porque é a gordurinha do cólon, onde ficam os vasinhos que alimentam o intestino, tá? Importante entender essa questão. Então tem assim os vasinhos e tem um intestino grosso aqui embaixo, né? Por aqui, entre esses vasinhos, passa o duodeno, né? E depois que o duodeno passa, aqui embaixo, onde vocês estão vendo esse rosinha claro, o intestino fino, o intestino delgado. Beleza? Entenderam isso aí? Beleza. Então, como que é a cirurgia bariátrica? Na cirurgia bariátrica, não sei se ficou tão bom, mas vamos lá. Ó, aqui onde vocês estão vendo o número 1, é onde o duodeno passa e vira, né, o intestino delgado, começa o jejum, tá? Aí onde vocês estão vendo o número 2, ó, o número 2, essa setinha número 2, é onde acontece a hérnia de Petersen. Mas antes de vocês olharem esse número 2, olha como esse intestino que está aí do lado do 2 sobe e lá em cima, ó, acima da minha fotinho, tem a costura do intestino com o estômago. Essa alça, tá vendo que está passando por cima do intestino grosso? Vocês estão conseguindo entender isso? Essa alça passa por cima do intestino grosso. Então, olha só, tem esse intestino fino passando por cima do intestino grosso. Deixa eu colocar a mão aqui atrás para vocês verem igualzinho o desenho. Estão vendo? Ótimo. Então, lembra que eu falei que aqui tem uma gordurinha cheia de vasinhos? Aqui também, nessa mão também tem uma gordurinha cheia de vasinhos, tá? Então, aqui e aqui, tá? Então, forma um espacinho assim, ó. Um espacinho assim entre a gordurinha do intestino grosso, né, que tá aqui, e essa gordurinha do intestino delgado que tá subindo. Esse espaço chama espaço de Petersen, porque foi o cara que descreveu, tá?
Tá sim, na verdade, mas eu tô mostrando aqui para vocês, certo? Então, olha lá. Esse intestino ali, onde está o número 1, ele tem que estar, ó, intestino grosso, intestino delgado, subindo, né? Tá vendo? O intestino delgado, ele tem que estar, né, do lado de cá, do lado esquerdo desse espaço de Petersen, tá? Ele fica aqui do lado esquerdo. Se ele passa por esse buraquinho, se ele passa daqui da esquerda para a direita, é uma hérnia de Petersen. Por quê? Porque está fora do espaço que ele tinha que estar. Lembra que a hérnia é quando sai do espaço natural, sai do lugar certo e passa por algum lugar pro lado que não devia? Então, deixa eu ver se vocês entendem com essa outra figurinha aqui. Ó, na figurinha 1, que está aqui à direita de vocês, à esquerda de vocês, enfim, tá do lado de cá, ó, nessa mão aqui com a pulseirinha preta. É a figura normal de como é a cirurgia depois, né, como tem que ficar, tá? Cada coisa no seu lugar. A que tá aqui na minha direita, que eu não sei de vocês qual que é, tá vendo que tem uma alcinha, um Czinho assim, ó, mais vermelhinho? Tá tudo um rosadinho meio pálido e tem uma alcinha passando que tá um rosinha mais escuro. Pronto, esse rosinha mais escuro é porque a alcinha passou no meio desse buraquinho e ficou presa lá. Ela tá ali mais escura porque ela tá achando ruim, ela tá entrando em sofrimento, tá? Conseguiram entender? Me conta se vocês conseguiram entender. Isso, na 2, aquela alcinha que tá à direita, rosinha, é a hérnia. Ó, quem tá aí, Brendoleta, maravilhosa. Que bom, você tá aí, quer dizer que você tá bem. Tira mais de perto. Então, o problema é que mais de perto ela sai do foco aqui, tem que ser o tamanho da tela. Tá vendo que eu até dei um print, tem umas coisas em cima, umas coisas embaixo? Porque se eu cortar só ela sai do foco na tela, tá? Deu para ter uma ideia, deu para entender. Ótimo, que bom que vocês entenderam. Então, é isso. A alcinha sai do lugar, passa, né? Tem um buraquinho assim, ó. A alcinha passa nesse buraquinho. Bom, e aí? Tem como evitar isso? Tem como evitar isso. É comum essa hérnia? Não, não é comum essa hérnia. Então, vamos lá. Primeiro passo. Esse buraquinho a gente pode costurar e fechar esse buraquinho aqui assim, ó. A gente costura e fecha esse buraquinho, tá? Agora não são, deixa eu tirar esse negócio aqui, não são todos os cirurgiões que fecham esse buraquinho, tá? Então, quando não fecha esse buraquinho, a chance dessa hérnia acontecer é mais ou menos de 15% a 17%. Então, não é tão incomum assim quando não fecha. Então, é uma coisa boa para perguntar para o cirurgião. Quando for lá na primeira consulta ou na segunda consulta, quando decidir que vai fazer o bypass, pergunta lá, doutor, você fecha o espaço de Petersen ou não? Ele vai olhar assim pra você com caramba e falar assim, como você sabe disso? Aí vocês falam, eu sigo lá a doutora Helena, tá? Então, é uma coisa boa para perguntar, você fecha ou não fecha o espaço de Petersen? Porque se não fecha o espaço de Petersen, tem uma chance maior, né, de ter essa complicação, de ter essa hérnia, de 15% a 17%. Tá? Agora, se fecha esse espaço, tem uma chance menor de ter a hérnia de Petersen, tá? O risco é bem menor. Agora, isso quer dizer que se fecha não vai ter complicação, não vai ter hérnia interna? Então, 2 semanas antes de eu viajar, né, 2 semanas atrás, eu estava lá no plantão, chegou um caso, né, recebi um caso que tinha operado há muito tempo, eu não sei se 15 anos, 12 anos, ele tinha operado em 2008, né, por um colega muito bom, de Brasília, tinha passado bem o tempo todo, mas há 2 dias, ele até achava que fosse um alho que ele tinha comido, começou com distensão na barriga, né, uma sensação ruim, parou de eliminar pum, né, parou de soltar pum, parou de fazer cocô, e aí veio para o pronto-socorro se sentindo muito inchado. Então, fez lá a tomografia, e a tomografia dele mostrou que estava, né, não dava para ver exatamente, mas que o intestino que tinha que estar do lado esquerdo estava mais lá para o lado direito.
E aí, somando a dor com essa, né, localização do intestino fora de lugar, o que eu pensei? Hérnia de Petersen, né? Fomos para a cirurgia. Qual foi a surpresa? A surpresa foi que a cirurgia dele nem era bypass, a cirurgia dele era uma duodenal, né? Ele não sabia, ele achava que era um bypass, né? Confundiu, é normal as pessoas confundirem às vezes, depois de tanto tempo, saber o nome da técnica que fez, né? Não é todo cirurgião que discute isso com o paciente, mas enfim, a técnica que ele tinha feito tinha sido uma duodenal. Ele tinha uma hérnia interna, mas não era lá em cima, era lá embaixo, perto da costura do intestino com o intestino, tá? E não era no local das costurinhas, né? Então, uma das coisas que pode acontecer, né? Tem hérnia interna na costura do intestino com o intestino. Mas esse local estava fechadinho, sim, né? Tinha lá os pontinhos, estava fechadinho, tudo direitinho. Mas como é que ele fez essa hérnia interna? Por aderência, da cirurgia dele foi por corte, então cirurgia com corte tem mais chance de fazer aderência do que cirurgia por vídeo. Então, tinha lá umas aderências e essas alças rodaram nelas mesmas. Foi até difícil entender o que tinha acontecido lá, tá? Mas, enfim, a hérnia dele era uma hérnia interna por aderência e não hérnia de Petersen, né? E nem ia ter hérnia de Petersen porque a técnica dele foi outra, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Tá, doutora, disso tudo que você está falando, vamos lá, o que é importante, então? É importante vocês saberem que vocês não vão fazer o diagnóstico em vocês mesmos dessa hérnia, tá? É importante vocês saberem que qualquer cirurgia que faça na barriga pode ter aderência, pode ter complicação, pode ter obstrução. O que vocês vão sentir? Pode sentir dor, pode sentir a barriga muito inchada, né? Pode parar de soltar punzinho, de fazer cocô e pode ter vômitos. Então, se isso acontecer, se você tem uma cirurgia e acontecer uma coisa dessas, sim, é bom procurar o pronto-socorro, tá? Ah, pode ser só gases? Pode ser só gases. Mas quem vai dizer isso é o médico, não são vocês, tá? Então, qual que é o risco de não mexer com isso, de não fazer o diagnóstico e se for hérnia mesmo, qual que é o tratamento? Então, se for hérnia mesmo, o tratamento é sempre cirúrgico, tá? Alguns casos de obstrução pode tentar um tratamento clínico, que é ficar em jejum, né? Ver se está desidratado, repor, né, hidratação, eletrólitos, pode aguardar algumas horas e ver como isso vai evoluir. Mas se tem o diagnóstico mesmo de hérnia, se a tomografia mostra esse ponto de stop, essa parada, onde está um lado do intestino cheio, o outro lado do intestino vazio, não está contínuo o caminho dos líquidos dentro do intestino, precisa fazer cirurgia, tá? Doutor, é grave? Então, tudo depende do tempo que for feito o diagnóstico, tá? Então, se tem poucas horas que isso aconteceu, se o buraco pelo lugar onde o intestino está passando é um buraco grande, é mais difícil ele entrar em sofrimento. Então, é menos grave. Se for um buraquinho pequeno, se isso está muito apertado, está comprometimento, a alimentação, está comprometimento do sangue chegar nessa alça, esse intestino pode entrar em sofrimento, pode necrosar, pode perfurar. Daí já seria uma complicação gravíssima, catastrófica, com chance de óbito, tá? Então, pode ser muito simples, igual eu falei para vocês daquela situação da menininha, que a cirurgia foi cortar uma fibrinha, né? No caso da hérnia interna, vai ser desfazer a hérnia e fechar esse espacinho, esse buraquinho por onde ela passou, tá? Como ela pode ser muito complicada, porque se o intestino chegar a necrosar, né, um sofrimento tão grande que ele chegar a necrosar, vai precisar tirar esse pedaço de intestino. Se ele chegar a perfurar, vai causar uma infecção bem grave, tá? Então, qual que é a parte de vocês? Barriga tá inchando, sentiu dor, é uma dor que tá piorando, piora quando se alimenta, porque o intestino movimenta mais quando se alimenta, né? É uma dor, tem uma posição que é muito comum da hérnia de Petersen. É uma dor que dá vontade de ficar naquela posição da prece maometana. Vocês já ouviram falar isso? Isso é um sinal bem clássico, né, de irritação lá no peritônio, que é você ficar agachadinho com a barriga para baixo, mas encolhido, com as pernas assim, apertando a barriga de cabeça, né, com a barriga para baixo.
Esse é um sinal bem típico. Quando a dor melhora nessa posição, é um sinal também que pode ser hérnia interna, tá? E o tratamento é cirúrgico. O exame com contraste é sempre o mais indicado? Sim, por quê? Porque muitas vezes essa hérnia está no comecinho, ela passa e não tem sinais indiretos dessa hérnia. Quando você coloca o contraste, você consegue ver os vasos sanguíneos também. E esses vasos sanguíneos, às vezes, o único sinal da hérnia é que esses vasos sanguíneos estão rodados. E aí é um sinal bem característico, né, da hérnia interna. Às vezes, radiologistas mais experientes podem conseguir ver sinais indiretos dessa hérnia sem o contraste, mas com contraste é mais garantido de ver, tá? E aí, só quem não pode usar contraste é quem tem problema do rim, tá bom? Aí, se você tem problema renal, se você tem alergia ao contraste comprovado, você vai fazer sem o contraste. Mas aí vocês, né, se o médico não pensar nisso, pede para revisar e falar, será que não tem nenhum sinal indireto de hérnia interna, tá? Às vezes precisa, né, dar uma chamada de atenção no colega para ele procurar, tá? Brenda, você quer participar? Posso te chamar para você contar como foi, o que você sentiu? Aqui ela falou que teve dor abdominal aguda do lado esquerdo, vômito, inchaço, mas não ficou presa. Quer? Posso te chamar, Brenda? Já que você tá aí, contar pra gente como é que foi, o que você sentiu. Ó, ela falou que ficou muito nessa posição. Tá vendo? Parece que a gente adivinha, mas não é porque é típico. Vai se repetindo. Deixa eu ver aqui se eu te acho. Convidando para participar. Isso aqui é surpresa, viu? Assim, ao vivo a gente faz assim, a gente chama quem a gente quer. Ah, Brenda, bem-vinda! Oi, doutora! Tô ligada, tô aprendendo, passei, mas tô aprendendo. Agora já passou, já resolveu, graças a Deus. Já, graças a Deus. Estou aqui, ó, marquinhas, ok? Recuperando muito bem. Tô no 4G, deve estar ruim a conexão, mas pra mim eu tô tá indicando boa. todo mundo. Gente, usem esse aviãozinho e mandem para os amigos, porque vocês podem ajudar muita gente a não ter necessidade de um transplante de intestino ou ter algo pior. Usem o aviãozinho embaixo e compartilhem. Verdade. Diga, doutora. Conta pra gente, Brenda, essa experiência aí meio punk, meio traumática que você teve, mas que serviu para trazer também essa ajuda aí para todo mundo, esse esclarecimento para todo mundo. Como é que foi? Você já tem um ano de cirurgia? Não, tô com 11 meses de cirurgia. Eu pensei que eram gases, né? Eu falei pro meu marido, comecei com uma dor de cabeça, só que a dor de cabeça deu aqui atrás, eu nunca tinha sentido. Então eu já fiquei assim, né? Pela dor de cabeça já me deu vontade de dar emergência. E eu tava um pouco inchada. Eu falei, marido, será que eu tô grávida? Mas eu acho que não, que a gente tá tomando cuidado. Aí eu peguei e falei pra ele, melhor a gente ir no pronto-socorro, ver se dor de cabeça, ver se inchaço. Aí trataram como gases. Receitaram simeticona, outros medicamentos para dor de cabeça e pronto, me mandaram para casa. Só que aí no meio do caminho parei, fui tomar um açaí, fui comer com meu marido. Quando eu comecei a comer, a dor veio muito, muito, muito forte, que eu comecei a me encolher nessa posição que a senhora disse aí, e eu comecei a me encolher, e eu falei, não tá normal, vou para casa, cuidar dos meus gases. Fui para casa, acordei no outro dia, fui ao banheiro, evacuei normalmente e a dor não passou. Aí eu falei, voltar para o pronto-socorro, que meus gases, tá errado isso aqui. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu só fazer uma observação, Brenda, porque às vezes o intestino funciona, né, mesmo com essa hérnia interna, porque o que acontece é que tem muitos restos, às vezes, que estão abaixo do ponto de obstrução, do ponto que está entupido. Tá. Então, o que está para baixo pode sair, e às vezes confunde mesmo, né? Mas uma vez que você evacuou, o que a gente imagina é que tivesse desinchado a barriga,
e não desinchou, né? Então, o não sinal desinchou. ficar... Ah, e aí, me conta, aí você voltou Aí ao pronto-socorro. persistiu a dor, eu fui segunda vez no mesmo pronto-socorro. Aí tá, resolveram me internar e me mandaram de ambulância para um outro hospital. No outro hospital me trataram ainda como se fosse gases, fizeram uma tomografia, mas não com contraste, não viram nada, exame de sangue tudo ok. Aí continuaram, fiquei tomando nem sei quantos tramal da vida eu tomei. E não passava. Aí eu ficava naquela posição encolhidinha e falava pro meu marido, eu não tô bem, eu tô com uma dor muito forte. Só que eu sou todo tempo brincalhona, ele não levava tão a sério. Eu falei, não, realmente eu tô passando mal, eu tô rindo, mas eu tô morrendo. Aí ele pegou e eu falei para um pessoal daqui, gente, me indiquem um cirurgião, que eu tô em Recife, sou lá do Pará. Me indiquem um cirurgião urgente, porque aqui onde eu tô não tem cirurgião. Não estão me tratando corretamente, estão me dando tramal, a dor continua, e foi que surgiu lá os dois médicos. E no mesmo Uhum. momento ele indicou essa tomografia com contraste, e lá ele já falou, Brenda, em questão de segundos, ele já conseguiu o resultado e falou, Brenda, realmente deu essa obstrução intestinal e a hérnia de Petersen. Aí eu falei para ele, qual o tratamento? Ele ia operar. Eu falei, tô pronta, tô de jejum, porque eu não conseguia comer de tanta dor. Tô pronta, vamos. Questão de 30 minutos eu já estava na sala de cirurgia operando. Aí ele falou dos riscos, que poderia ser aberta, porém que o avanço da medicina permitia que fosse por vídeo. Graças a Deus foi por vídeo. E assim, depois que opera, que eu acordei, a dor passou. Já tinha Não ido estou embora. sentindo nada, tô ótima. Eu Que operei bom. domingo, hoje é terça, tô ótima. Que bom. Comendo já, intestino Comendo funcionando. ontem eu não estava com muita vontade, não. Aí o intestino tá funcionando até demais, porque deu uma diarreia, falei com ele, ele passou um repositor de flora. E tá Ótimo. bem melhor. Mas ele falou assim: é bom que funcione, é melhor ficar com diarreia do que ficar com necrose, né? Falei, ótimo, deixa, eu amo É. minha diarreia, deixa ela aqui mais uns dias. Mas É, tô ótimo, graças a Deus. que bom, Brenda. Então, assim, a sua apresentação foi clássica, né? Assim, aconteceu com você exatamente do jeitinho que a gente descreve que aconteça. Nem sempre apresenta assim, porque na medicina as pessoas não são livros, né? Pode acontecer diferente, mas com você foi direitinho, passo a passo, os sintomas bem direitinho da hérnia. O que acontece muitas vezes é que no pronto-socorro, as pessoas, né, os médicos, a equipe que atende, não está muito familiarizado com a cirurgia bariátrica, né? Com sinais, com sintomas. Então, hoje a gente fala muito nos congressos para médicos generalistas, para plantonistas, né, emergencistas e para cirurgiões gerais sobre essas complicações. Até se você não fosse operada por um cirurgião bariátrico, um cirurgião geral que não tem essa familiaridade com a cirurgia bariátrica, pode ter dificuldade em resolver durante a cirurgia, entender qual que é o problema na anatomia e resolver isso. Então, você mandou muito bem de buscar o cirurgião bariátrico e se acontecer, né, pessoal, de chegar no pronto-socorro e não ter um especialista, não ter alguém que entenda, essa dica da Brenda é super legal, pede para chamar um, né? Pede para chamar um especialista, porque algumas vezes só o especialista vai saber resolver. Mas geralmente um cirurgião geral que esteja no plantão consegue resolver se ele tiver um pouquinho familiarizado, né, com a cirurgia bariátrica. Eu fiquei impressionada com o despreparo dos dois primeiros hospitais, as emergências que eu entrei, porque foi tratado assim, com os sintomas que eu apresentava, a senhora, como especialista no assunto, de imediato já imaginaria que era hérnia de pizza, né? Isso. E lá não, é gás. Eu falei assim, a dor é nessa localidade, é dessa forma. Vomitei, eu nunca vomitei depois do bypass, foi a primeira vez que aconteceu. Então eu descrevi assim tão precisamente que qualquer médico especialista, como no seu caso, ia falar, bora logo operar que isso é hérnia de pizza. Lá não. Exatamente. Me deram só o tramal e o tramal nada. Aí pensa no desespero. Mas tô viva. Tá, foi tudo bem, graças a Deus. Você foi super bem Graças a atendida, Deus. né? E apesar da demora do tempo para operar, né, entre a primeira dor que você sentiu até a cirurgia, não teve mais nenhuma complicação mais grave, né?
Bolei aí um pouco mais de 24 horas de dor. A Camila está falando que no caso dela também não fizeram nada e passou por 3 hospitais até fazer o diagnóstico, né? Às vezes pode ser difícil mesmo. A Cris está perguntando se além de cirurgiã bariátrica, eu sou cirurgiã geral? Sim. Ainda não tem, na verdade, está começando ainda a área de atuação em cirurgia bariátrica, então minha formação... e para fazer cirurgia bariátrica tem que ser cirurgiã geral, tá? Eu fiz cirurgia geral e videolaparoscopia, que é a cirurgia dos furinhos que faz por... dor de cabeça é sintoma? Gente, dor de cabeça pode acontecer quando qualquer coisa vai mal, né? Então não é um sintoma específico da hérnia interna, não. Mas é só um sinal de que alguma coisa não está legal. É para vocês verem, assim, como eu sou tão preocupada com a questão da cirurgia, que eu senti uma dor de cabeça, não especificamente na barriga, eu já corri para o pronto-socorro. Imagina se já tivesse começado mesmo na barriga. É para vocês ficarem atentos. Sigam mesmo a doutora Helena, que está sempre esclarecendo, falando, dando dica, alertando vocês. Eu já vou me antecipando por aqui, porque eu estou assistindo e aprendendo também, tá? Vou antecipando a minha despedida, porque eu sou fã da doutora Helena, eu acompanho tudo que ela fala, porque, assim, evita, né, de passar por perrengue muito maior, né? Agora está alertando vocês, passei pela experiência, né? Mas pelo menos não vai ajudar boa, muitas pessoas a evitarem, né? Não. Exatamente. Porque não adianta só a gente falar de coisa boa, né, Brenda? Porque, assim, complicação tem em qualquer tratamento, seja remédio, seja cirurgia. Então, assim, a gente faz a cirurgia porque é o melhor tratamento, é o melhor resultado para uma doença que tem um desfecho muito grave, que é a obesidade, né? Então, se o risco da hérnia fosse maior do que o risco da obesidade, a gente nunca faria a cirurgia. Faz parte da nossa, né, da nossa promessa lá, quando a gente se forma, a primeira coisa que a gente fala é não fazer o mal, né? Então, a gente... é uma complicação que tem um potencial de ser grave? Tem sim. E a gente tem que ficar ligado nisso, né? A gente tem que observar. E vocês têm que saber que isso pode acontecer para quando tiver algum desses sintomas, saber que tem que procurar o pronto-socorro, né? Não adianta a gente ficar falando só as coisas boas, não adianta a gente ficar falando que é mil maravilhas. E aí, quando acontece uma coisa dessa, fala, não é culpa da cirurgia, não. Vai procurar outro culpado. Porque aí, o que acontece? Tem uma complicação, e aí quando tem uma complicação, que é uma complicação grave, não é só aquela pessoa, não é só aquela família. São várias pessoas que estavam procurando tratamento, que ficam com medo, que param, que não vão procurar mais, que ficam amedrontados, falam, não, cirurgia bariátrica não presta. Olha lá, fulano morreu porque fez a cirurgia bariátrica. Agora, pergunta se eu me arrependi da cirurgia bariátrica. Em nenhum momento. A bariátrica mudou minha vida. Eu não me arrependo. Eu assumi o risco quando eu fui fazer. Eu pesquisei muito. E assim, não me arrependo um minuto, porque ela me trouxe a vida de volta. Eu hoje sou imensamente grata. Estou aqui operada, mas estou morta de feliz. Nossa, é muito alto astral mesmo. Eu fico super arrepiada de ouvir isso. Mas é isso, pessoal. Então, eu quero saber se vocês estão esclarecidos, se vocês entenderam quando é que precisa procurar um pronto-socorro. Tá? Quais são os sintomas, Cris? Repetindo, então, os sintomas. São sintomas de que a comida não está descendo. Então, é a barriga ficar inchada, ter vômito, parar de funcionar o intestino, de fazer fezes, né? De fazer cocô, de soltar pãozinho, tá? Então, esses são os sintomas principais, tá certo? Se tiver esses sintomas, a primeira coisa que vocês vão fazer vai fazer uma caminhada para ver se não é só os gases, né? Porque confunde mesmo, às vezes tem gases e fica com a barriga inchada. Então, vai dar uma caminhada boa e ver se vai melhorar. Não melhorou? Beleza, vai lá e procura o pronto-socorro. O máximo que vai acontecer é te mandarem para casa de volta. Mas se tiver alguma coisa, vão pesquisar, vai fazer exame. Porque às vezes o exame de sangue também não vai mostrar nada quando está bem no início. Só vai mostrar alguma alteração no exame de sangue se já tiver bem complicada essa hérnia, né? Então, vamos fazer a tomografia, procura um pronto-socorro, né? Muitas vezes, gente, vocês podem procurar o cirurgião de vocês, né? Se um paciente meu tem uma complicação dessa, eu vou no hospital que ele está
para operar. Eu sei que não é todo mundo que faz isso, mas eu aprendi assim, porque o meu mentor, meu professor fazia isso. A gente já foi para cidades, né, que são 40 quilômetros de Brasília para operar paciente nosso que teve essa complicação. Então, se isso acontecer com algum paciente meu, eu vou atrás. Mas nem todo mundo vai fazer isso, mas pelo menos peçam, né, perguntem se o cirurgião que está atendendo lá tem, né, entende um pouco da bariátrica. No Brasil já são mais de 400 mil pacientes operados e cada ano cresce pelo menos 100 mil a mais por ano. Então, todo médico tem que entender um pouco de bariátrica. Isso seria o ideal, mas ainda não é o real. Então, a gente vai fazendo essa educação continuada para os novos médicos que estão se formando, né? Isso é super importante. Mas, enquanto isso não acontece, se acontecer com vocês, vocês peçam. Não tem como chamar um especialista? Você entende de bariátrica? Olha, lembra, eu fiz bariátrica, né? A doutora falou que pode ter um negócio de hérnia de Petersen. Enquanto eu vou fazer o exame, você pode dar uma olhada aí na internet o que é hérnia de Petersen para ver se eu não tenho isso? Já chama logo assim na chincha para ele não ficar também envergonhado e falar na sua cara que não sabe. Fala assim, enquanto eu vou ali fazer o exame, estuda esse negócio de hérnia de Petersen aí para ver se eu não tenho isso. E a gente vai lutando com as armas que a gente tem. Não é isso, Brenda? É isso, doutora. Agradeço muito o convite de participar, vim do jeito que estou, aqui na minha recuperação. E é isso. aí. Compete agora aos pacientes, né, alertarem os hospitais não preparados, infelizmente. Mas ainda bem que nós temos profissionais tão capacitados quanto a senhora. Eu já sei que no dia que for para Brasília, qualquer problema que eu tiver, eu já estou batendo aí com a senhora. Pode bater. E o certo é isso. Pesquisar onde tem os melhores profissionais na região. Porque se der problema, não estou perto do meu, eu vou num outro que eu sei que vai atender tão bem quanto o meu lá atenderia, né? E é justamente para isso que serve essa ferramenta. Instagram, rede social, olha o médico YouTube. aqui, ó, o Guilhermino. Olha ele aí, ó. Oh, cadê? Olá, doutor. Tô ótima. Amanhã tô aí. Olha ele te mandando caminhar. Eita, Viu? já tô indo. Obrigada já. pela presença, Guilhermino. Vamos ver Obrigada, se a gente se encontra no congresso. Tá bom, então, Brenda, agradecer muito a participação, tá aí pós-operada, por estar aqui, por trazer, né, mais uma vez esse assunto. Pessoal, não fiquem assustados, só fiquem ligados, né? Ah, tem esses sintomas? Tô me sentindo muito inchada? Tô vomitando? Não é normal, vou no pronto-socorro, tá bom? Beleza? Tô liberada? Tá liberada. Muito obrigada, Brenda. Um beijo. Vou encerrando Obrigada, aqui doutora. também. Deixa eu tirar você aqui. Beijo. Pessoal, que tal? Hein? Gostaram desse assunto? Polêmico, difícil, amedrontador, mas eu espero que com essas informações vocês fiquem um pouco mais tranquilos. Não é comum, não é frequente, mas pode acontecer. E se acontecer, tem tratamento. Tá bom? Pode haver recidiva? Pode sim, Simone, porque as aderências, quanto mais cirurgia dentro da barriga, mais chance de ter aderência, tá? Eu opero dia 3 e tô com uma azia. Pode ser ansiedade? Pode. A endoscopia não deu nada, ok. O que eu faço? Eliane, conversa com seu cirurgião, não posso prescrever por aqui, tá? Queria ter feito minha cirurgia com o doutor Guilhermino, mas ele só atende no Recife, se eu não me engano. Uai, pega um transporte e vai para lá. Beleza? Beleza. Guilhermino, você ainda está por aí? Se você quiser participar de uma próxima live, está mais do que convidado, né? A gente sempre chama convidados aqui, o pessoal adora. Então, você é o novo herói nacional, porque salvou a Brenda, né? A Brenda é super querida aqui no meio das bariátricas, tá? Então, tive trombose. Dalcilene, o que acontece? Quase todos os problemas intestinais dão sintomas parecidos. Aí cabe lá no pronto-socorro a gente fazer a diferença de uma coisa ou outra, tá? Tem já uma live sobre fístula e sobre trombose, né? Tem uma aula lá no Vida de Bari, depois se você quiser entrar lá para ver, tá bom?
Camila, doutora, quem deu hernia interna e os nós nas alças do intestino, pode ter novamente? Pode, é isso aí. Pode ter em qualquer fase da vida, tá? Então, fica atento nesses sintomas. Beleza? Vamos encerrando por aqui, tá? Eu vou dar um print de uma foto. Eu esqueci de dar o print com a Brenda, né? Mas aí compartilhem, essa live vai ficar aqui 24 horas, tá bom? Aqui no Instagram. Combinado? Então, um beijo, adorei fazer essa live, adorei a participação da Brenda. Quem não segue ainda o Paula Bariatricada, segue lá, porque eu morro de rir, é um dos melhores perfis de meme de bariátrica, muito legal, tá bom? Beijo, então, gente, boa noite. Vou aqui acabar de curtir minhas férias, vejo vocês semana que vem, tá? Tá cedo, né? Tá cedo, mas ó, eu já fiz uma live antes dessa, lá no Desafio Vida de Bari, né? E tô fazendo essa, enquanto isso, minha família tá lá curtindo o resort, comendo, bebendo, né? Brincando na piscina, que aqui tá um calorão, a gente tá em Maceió, então a gente fica na piscina até 11 horas da noite, tá todo mundo lá. E eu parei um pouquinho para vir aqui conversar com vocês. Tá bom? Então, beijo, gente. Até semana que vem.